Abra sua Bíblia comigo, eu quero o Salmo 92. Salmos 92, outro hino lindo de gratidão ao Senhor. Quero ler a partir do verso 10. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite: porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco, os meus olhos veem com alegria os inimigos que se espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nessa noite, precisamos da autoridade que só Cristo tem de desatar selos. Uma vez, João relata para nós do livro de Apocalipse, que quando ele tem a visão dos rolos selados, ele chora. E ele diz para os céus: quem pode abrir os selos? Quem pode revelar os segredos? Uma voz veio por detrás de João e disse: aquele que é justo, Jesus Cristo de Nazaré, ele pode desatar os selos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu te peço, desata os selos sobre nós, que a revelação venha, que o nosso coração entenda, os ouvidos ouçam, e a tua palavra faça morada e diferença dentro de cada um de nós. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito e ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Quantos estiveram aqui o ano passado, na virada do ano? Eu vou recapitular um pouco para você entender o que eu vou explicar nessa noite. Existem duas datas aqui. A primeira é o ano contado a partir de Cristo Jesus, né? Estamos 2021 anos depois de Cristo. Esse é o calendário oficial para nós. E esse número aqui de baixo, pastora, o que ele significa? É o ano contado desde o dia da fundação do mundo. Quando Deus criou a terra e estabeleceu o primeiro dia do ano. Então, os judeus comemoram desde o dia da fundação da terra. Então, nós estamos celebrando, a partir da meia-noite, o ano 5.781. É claro que não são apenas números. Deus fala através de tempos. Foi Deus que estabeleceu sentenças dessa forma. Deus é que disse que a semana teria 7 dias. Deus estabeleceu o período do mês dentro de 4 fases da lua. O povo contava o tempo através da lua. Deus fazia promessas ao povo e dizia: daqui dentre 7 luas, daqui a 10 luas. E era a forma que Deus tinha de trabalhar a contagem do tempo. Então, isso não é uma coisa que nós, seres humanos, inventamos. Deus sempre estabeleceu períodos sobre a terra. A terra tem dias, horas, meses, anos. A terra tem estações. Verão, inverno, primavera, outono, tudo estabelecido debaixo de ordem e governo. Você está aí, diga amém. Nada sai do controle poderoso de Deus. Então, quando chega nessa época, que é uma época muito
poderosa no âmbito espiritual, mexe muito, né? As pessoas se voltam o pensamento a coisas que elas sonham, que elas desejam. Isso interfere de forma muito forte e poderosa no âmbito espiritual. Você pode conferir o que eu estou dizendo. A época de final de ano é a época que tem mais acontecimentos, mais tragédias. Final do ano, início do ano, né? Muito movimento, enchentes, quedas de barreiras, destruições, acidentes graves. Por quê? Porque existe uma guerra cerrada no mundo espiritual. Por quê? Porque um novo tempo vem. E toda vez que um novo tempo vem, uma ordem celestial é liberada. Um comando do céu é liberado para cumprimento de um propósito. Você está aí, diga amém. Nós não vamos virar meia-noite só porque o relógio vai virar. Tem algo de Deus para ser estabelecido na minha vida e na sua vida. Você crê que tem coisas que Deus diz assim: amanhã, até as 15h, você vai receber uma notícia que vai mudar a sua vida de uma forma positiva e clara. Deus pode fazer isso, pode ou não pode? Deus pode falar: daqui a um mês, você vai ver a porta que você estava esperando ser aberta. Deus pode falar para você, como disse, o anjo disse a Abraão: daqui a um ano eu voltarei, e Sara terá dado à luz a um menino. Um tempo específico determinado pelo céu. E o que vai acontecer nessa noite não é a mudança de um número. 11h59 para meia-noite, Deus está dizendo para nós: agora, neste ano, eu tenho obras para cumprir na história da sua vida. Tem metas, tem organizações que Deus estabeleceu para cumprir nesse período de 365 dias. Você dorme de noite para descansar, mas a Bíblia diz para nós que o nosso Senhor não dorme. Enquanto você está descansando, Ele está planejando a minha vida, a sua vida, a minha história, a sua história, o complemento, a organização, onde Ele vai mexer, o que Ele vai fazer. Então, o ano passado eu disse que nós estávamos iniciando o princípio, o começo de uma grande década. Israel enxerga números como letras. Tudo é traduzido por letras e palavras. Então, nada fica sem sentido. Para Israel, a década do número 8 é representado pela letra P. Põe para mim, Felipe, por favor. Que é a 17ª letra do alfabeto hebraico. E ela tem um significado muito forte, eu disse o ano passado. Ela parece uma boca, ó, um beicinho, não parece? De lado um rosto e uma boca, o desenho de uma boca. E esse desenho, essa letra, significa poder da palavra, o poder da profecia, o liberar profético de Deus. Então nós iniciamos uma década aqui, diante do calendário de Deus, que esse é o nosso, esse é o que nós contamos, testemunhamos após o Senhor, após a história de Jesus Cristo, mas esse aqui é o de Deus, esse aqui é contado pelo de Deus. E aí, Deus estabelece o início de uma década, onde Ele diz que a força da década do número 8, que significa novidade, o número 8 é o novo de Deus, a chegada do novo de Deus. Deus está dizendo: eu vou, vê se você fica bem esperto para não perder a profecia dessa noite. Eu vou mover por 10 anos um tempo de novidade. Por 10 anos eu estou liberando o poder da minha palavra sobre a terra. E amigo, você já estudou comigo aqui nesse ano, e você sabe que quando o Elohim abre a boca, ele tem poder para criar aquilo que não existe, para trazer existência o que o homem não viu. E ele está dizendo: por 10 anos eu vou trazer novidade. E nós começamos o ano passado dizendo: esse é um ano que Deus vai trazer novidades, esse é um ano que Deus vai fazer e operar coisas diferentes sobre a terra. Aí você diz assim para mim: pastora, mas chegou a pandemia. Você já tinha visto?
Alguém aqui já tinha vivido uma pandemia? É ou não é algo novo que foi proporcionado? Foi ruim para nós, foi ou não foi? Para Deus, cumprimento de propósitos, ajuste, alinhamento para a igreja. Para Deus, Ele começou a década, olhando para mim e para você, e separando como Ele separou os homens do riacho de Gideão. Os tímidos e os medrosos podem voltar para casa. Nossa, você vai deixar eu falar, porque hoje é o último dia do ano. Ele começou a década dizendo: eles dizem que são meus, que carregam o meu nome e o meu poder, mas foram embora para casa com medo. Só ficaram os 300. Os 300 que estavam armados. Os 300 que não vacilaram. Que entenderam que o propósito era diferente, que a quantidade de inimigo era muita, mas que estavam firmados no Senhor. Esses permaneceram para a glória do Deus vivo. Começou um tempo de novidade, onde Deus está trazendo alinhamento sobre a terra e sobre a igreja. Depois, se você quiser, você assiste a mensagem. Eu preciso vir para cá. Aí começa agora o primeiro ano dessa década poderosa, baseada na novidade e na liberação da palavra de Deus. O que significa isso, pastora? Deus vai ordenar sobre a terra. Os homens acham que mandam. Quem governa é o Senhor. Sai da boca dele o sim, sai da boca dele o não, sai da boca dele o abrir, sai da boca dele o fechar. Está tudo debaixo do governo dele. Ele vai começar aqui. E o número 1, no alfabeto hebraico, significa a letra Aleph. Põe para mim, Felipe, por favor. É aquela ali, aquela bonita. E por muitas vezes ela é apresentada ou representada com uma coroa em cima. Porque Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. É uma das únicas letras que tem nome, mas não tem som. É como se funcionasse o H no português, né? Por muitas vezes nós escrevemos Tiago com TH, mas o som do H é mudo, não tem som, né? Tá lá a letra, mas não tem som. Ó, olha aqui para mim. Na década que vai ser regido pela novidade de Deus e pela boca profética do Senhor, o primeiro ano vai ser trabalhado debaixo de silêncio. Como assim, pastora? Deus vai falar na década e não vai falar aqui? Não. Ele vai falar porque a boca profética dele, quem vai calar é você. É o ano que vai ter presença, mas vai ter silêncio. O que significa isso, pastora? Significa que nós vamos subir um degrau de maturidade. Nós vamos parar de falar o que não é da nossa conta. Nós vamos parar de se meter em conversas que não são nossas. Nós vamos parar de discutir assuntos que não acrescentam. Nós vamos parar de falar daquilo que não edifica. Porque debaixo da novidade da voz profética de Deus, o silêncio vai governar sobre o povo de Deus. Não é o silêncio de não se mover, de não orar, de não agir consoante a sua personalidade. É o silêncio de parar de discutir com nécios, de parar de perder tempo e expor uma igreja que está ferida. É o silêncio de entender o que Johnny disse na abertura. É um tempo onde nós vamos olhar para nós. Se tem gente do corpo sangrando lá, nós estamos sangrando. É um corpo só. É um só Senhor, é um só reino, aleluia. Vai ter presença, vai ter manifestação, porque o Aleph é o primeiro.
Aleph é a primeira letra do alfabeto. Eu vou entregar o segredo. Jesus nunca disse: eu sou o alfa e eu sou o ômega. Alfa e ômega são letras o quê? Gregas. Que idioma Jesus falava? Que idioma Jesus falava? Ele disse: eu sou o Aleph e o Tav. A primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Ele disse: eu sou o Aleph. Eu estou debaixo do governo da voz profética de Deus, mas sou como ovelha muda, que cumpre o meu propósito, cumpro o propósito do Pai, faço a vontade do Pai, vivo debaixo de operação de milagres e maravilhas, mas sou mudo, a minha boca não se abre. Eu tenho presença, eu tenho poder, mas não preciso me justificar sobre a terra. Acho que você não pegou, não. Ele disse: eu sou o Aleph e o Tav. Eu sou o princípio, eu sou o começo de tudo. E eu sou o estabelecimento da marcação, do grande sinal, que esse é o significado do Tav, que vai vir sobre a terra. Quando o número 1 aparece aqui para nós, como início dessa grande jornada e dessa década, o Senhor está dizendo para nós, é uma mistura explosiva de poder profético da palavra de Deus, com amadurecimento como a vida de Jesus Cristo. Nós vamos experimentar disso tudo. Só que tem um outro detalhe. No alfabeto hebraico antigo, eles, ao invés de escrever a letra Aleph, põe para mim de novo o com a coroa. É a única letra que tem uma base no meio e tem uma ponta em cima e uma ponta embaixo. É a única letra que eles dizem que tem poder e autoridade de ligar a terra e ao céu. Pastor, o que a senhora está dizendo? O ano que vai começar meia-noite, Deus está dizendo: nós vamos viver a ligação da terra e do céu de forma imediata, em tempo oportuno. Você vai experimentar disso em todo o tempo. Por isso que é uma letra tão importante. Ela também representa humildade. Eu acho que eu não vou ter tempo para contar a história, mas eles contam a história que todas as letras se apresentaram diante de Deus no jardim do Éden. É a história que o Talmud conta. Todas elas se apresentaram e diziam: eu sou fulana de tal, e eu represento isso. E Deus aprovava as letras ou não. O Aleph não se apresentou. E Deus chama o Aleph e diz para ele: por que você não veio? Ele falou: você falou tão bem de Bet, que é uma outra letra, que significa vida, que eu não me senti digno de me apresentar a você. E aí Deus disse para o Aleph: você então será um grande símbolo de humildade sobre toda a terra. É por isso também que o Messias se apresenta e ele tem prazer de dizer: eu sou o Aleph. Ninguém sobre a terra se manifestou debaixo de uma característica tão profunda de humildade como o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mas antes da escrita original que nós lemos hoje em hebraico, eles faziam desenhos, e o Aleph tinha um outro desenho. Põe para mim, Felipe. Vamos ler aqui. Aleph significa o primeiro, ou também touro. É esse desenho que eu vou mostrar para você. Aleph é o nome da primeira letra do alfabeto hebraico, equivalente ao alfa do grego. É o nosso A, a nossa letra A. A origem do nome Aleph no grego é o desenho de um touro, que se diz Aleph no hebraico antigo. Põe o desenho para mim. Olha lá. Quando eles iam escrever a letra Aleph no hebraico antigo, eles faziam aquele desenho ali, que significava o boi selvagem. Vai lá no Salmo 92 que eu vou entregar o rolo. Versículo 10. Ele diz assim: porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Olha aqui para mim. Qual que é a diferença do boi selvagem para o boi manso? O boi manso é aquele que eles conseguem transportar o jugo sobre ele.
Eles conseguem colocar a canga sobre os ombros do boi e faz com que ele trabalhe uma vida inteira, né? Trabalhando na terra, para arar a terra, carregando mercadorias pesadas. Então o boi manso, ele é suscetível ao aprisionamento, ele é suscetível à escravidão, ele é suscetível a se colocar, né, como carregador, ou passar uma vida inteira carregando jugos pesadíssimos. Pergunta para mim, e o boi selvagem? Pergunta como quem quer saber. Pergunta, e o boi selvagem? Não tem cerca para ele. Ninguém aprisiona o boi selvagem. Ninguém coloca jugo sobre o boi selvagem. O boi selvagem tem poder, o boi selvagem tem força, o boi selvagem tem liderança. Ele na frente de todos os outros, ele é um conquistador nato, ele é um desbravador, é aquele que vai na frente para selar, para conquistar. Ninguém prende um boi selvagem. Pastor, o que a senhora quer dizer para nós? O Aleph está entrando agora meia-noite. O símbolo do boi selvagem. E Deus está dizendo para nós, debaixo da voz profética e da novidade de Deus, dentro dessa década, eu vou trabalhar com homens e mulheres que não se permitem escravizar. Homens e mulheres totalmente livres, que cercas não o prendam, que vão conquistar territórios, vão galgar lugares maiores, serão grandes, serão líderes, serão homens e mulheres que farão diferença sobre essa terra, escolhidos da parte do Deus vivo. Fala para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele, desculpa, mas esse ano, Deus não vai trabalhar com os chamados. O que a senhora está querendo dizer, pastor? Deus chamou a todos para salvação, para o arrependimento, para a mudança de vida, mas os chamados ainda têm jugo. Não é ano dos chamados. Esse ano, é ano de boi selvagem. É ano de gente que já disse, jugo nunca mais na minha vida. Homem nenhum vai me pôr cerca. Doutrina nenhuma vai me pôr cerca. Eu nasci para ser livre em Cristo Jesus. Não tem dinheiro, não tem prostituição, não tem vício, não tem nada que venha ser colocado sobre a minha canga que me prenda. Eu sou escolhido como boi selvagem para conquistar aquilo que Deus tem para a minha vida. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Ó, lê cuidadosamente, que o relógio está de brincadeira comigo, né? Tu exaltas o meu poder como o boi selvagem. O que ele está dizendo? O Senhor tem visto a minha vida. E quando você vê a minha vida, você me exalta por aquilo que eu me tornei. Durante muitos anos eu fui boi manso. Botaram cangas em mim, o mundo me subjugou, eu fui usado, eu fiz papel de bobo, mas agora, como boi selvagem forte, o Senhor me exalta naquilo que eu tenho praticado, na experiência que eu tenho vivido. Amigo, esse ano de Deus tem orgulho de você. Esse é o ano de Deus olhar para você e dizer, quanto tempo você perdeu sendo boi manso. Esse ano chegou, meu escolhido, para você viver a glória do Deus Altíssimo. Ele continua dizendo assim, derrama sobre mim o quê? Lê aí para você me ajudar. Você já viu boi ser ungido? Você já viu boi ser ungido? Deus estava dizendo, quando você é diferente da maioria, eu tenho algo especial para você. Fica bem esperto, amigo, boi selvagem não anda com boi manso.
Uma vez que você foi livre, você vai caminhar com gente que foi livre, gente que está crescendo, gente que está buscando o reino, gente que quer melhorar. Boi manso é que anda com boi manso. Deus está dizendo: você é meu escolhido, eu te ungi para vencer. Versículo 11, vamos correr. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Diga, vem. E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Digam, ouvidos. Não sei se você entendeu. O boi selvagem não para, porque tem gente falando dele. O boi selvagem não para, porque tem gente tramando contra a vida dele. Ele diz, eu vi e eu ouvi. Mas qual que é o comportamento do boi selvagem? Qual que é o comportamento do boi selvagem? Quem olha o jugo do outro é boi manso. Quem julga o peso que o outro está carregando é boi manso. O boi selvagem, amigo, quer ganhar campo. Ele quer conquistar. A visão dele está no progresso. A visão dele está na conquista. A visão dele está no tempo novo de Deus. Ele não tem tempo para perder. Conversando sobre jugo, sobre peso. E discutindo o que você pode e o que você não pode carregar. O boi selvagem, o ungido de Deus, está dizendo, eu vi, eu ouvi, mas eu não me importo. Eu sou livre em Cristo Jesus. Aleluia. Continua lendo. O justo florescerá como a palmeira, ou em algumas versões como a tamareira. O que significa isso, pastora? É uma árvore que dá no deserto. Você não precisa de lugar para florescer. Você é boi selvagem? Ele tem orgulho de você. Ele vai fazer você conquistar onde ninguém conquistou. Ele vai botar você para experimentar onde ninguém experimentou. Porque a tamareira dá o fruto mais doce, é no deserto, é nas terras mais secas e salgadas. E Deus está dizendo, é isso que eu vou fazer com o justo sobre a terra. Não é na melhor empresa, é onde você estiver. Não é no melhor emprego, é onde você estiver. Ele vai te fazer florescer, e você vai ser diferente lá. Ele está dizendo, plantados, crescerá como o cedro do Líbano. O que ele quer dizer? Tem estrutura, tem firmeza, não oscila, suas raízes são profundas. Não tenho tempo para explanar mais. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Os justos estão plantados aonde? Aonde? Você é livre para conquistar, você é livre para viver o que Deus tem, mas as suas raízes têm que estar no Senhor. Fora disso, você não é boi selvagem, você é boi rebelde. Porque uma vez que você corre para conquistar e não tem raízes em Deus, você é boi rebelde. Deus está dizendo, os meus estão plantados na casa do Senhor. Continua lendo. Florescerão nos átrios do Deus, no lugar onde a gente pode cultuar junto. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Quem disse que tem tempo para produzir, para multiplicar, para prosperar? Quem sabe Deus não está dizendo com alguns aqui, essa noite você acha que a sua vida já passou, e que o tempo passou, e Deus está dizendo, amigo, não é tempo que justifica nada. Eu posso fazer a sua seiva brotar, eu posso fazer as suas folhas vingarem, e você começar a viver um tempo que você nunca viveu, até hoje na história da sua vida. Para anunciar, diga para mim, tem propósito. Deus não vai te abençoar, Deus não vai trazer riqueza sobre a tua vida, Deus não vai fazer você conquistar, se não tiver um único propósito. Está escrito aí, lê o verbo, para anunciar. Tudo que Ele faz na sua vida é para você glorificar o nome dEle. Tudo que Ele faz na sua vida é para você dizer que é Ele que está na sua vida, é Ele que está operando, é Ele que está fazendo, para anunciar que o Senhor é reto, que você serve a um Deus de poder, a um Deus bom.
Ele é minha rocha e nele não há injustiça, aleluia. Vai lá correndo em Números, capítulo 23. Tem mais água aí, ô varão? Números 23. Segura aí, Jesus. Ô Pai eterno. 23, 22. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi, pois contra Jacó não vale. Deus está falando de quem? Do povo que ele libertou do Egito. Do povo que já está liberto do jugo. Ele diz: todo liberto tem a força de um boi selvagem. Todo liberto carrega sobre si essa característica. Olha lá o capítulo 24, verso 8. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do... Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como um leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Deus está dizendo: quando a nação é liberta, abre mão do seu jugo, eu instituo um olho poderoso de unção, de poder, de capacitação. Se tornam como boi selvagem. Ai, benditos são os que te abençoarem e malditos serão os que amaldiçoarem a tua vida. Vou terminar, vai lá em Gênesis capítulo 12. Aí eu falei para Deus: entendi tudo, tá ótimo. A década de governo, da novidade e do poder profético da palavra de Deus. O princípio, o começo, a força de gente que já foi liberta para conquistar, para ir, para prosseguir. Aí Deus falou para mim: não te lembra ninguém? Eu falei: lembro de algumas pessoas. E aí ele disse: para quem eu disse? Sejam benditos que te abençoarem e sejam malditos que te amaldiçoarem. Aí eu falei para Deus: Abraão. Ele disse: este é o ano de Abraão sobre a terra, o ano dos meus escolhidos. É por isso que nessa noite o céu está estrelado aqui, porque Deus vai estabelecer sobre nós. Como Abraão foi um boi selvagem, não tinha cangas sobre Abraão. Olha o que Deus disse a Abraão, capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava dizendo: sai, Abraão, sai, porque a terra que você vive é uma terra que põe cangas em pessoas, é uma terra que põe jugo, é uma terra idólatra. Sai desse lugar, Abraão, porque você não nasceu para ser boi manso. Você foi escolhido para conquistar, você foi escolhido para viver, você foi escolhido para estabelecer. Sai, Abraão, porque eu tenho uma história para cumprir na sua vida. Abraão saiu, e ele disse a Abraão: eu te farei uma grande nação. Prepara, querido, prepara para o grande avivamento que Deus vai derramar sobre a nossa terra. Prepara, porque os que saíram vão voltar. Prepara, porque os que foram e estão desviados, Deus vai fazer voltar. Porque Deus está levantando os seus escolhidos para a terra, para levantarem uma nova e grande nação, a nação justa do Senhor, aleluia. Te abençoarei, amigo. Quem tem a bênção de Deus não precisa de mais nada. Ele estava dizendo: o que você precisa, Abraão? O que você precisa, Abraão? Eu vou te abençoar. O que você precisa?
Você é chamado ou escolhido? Se você é escolhido de Deus, se você já se livrou dos seus jugos, das suas cangas, Ele está dizendo: o que você precisa? Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar porque eu tenho compromisso com o meu propósito. Eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu prometo. Abraão, eu estou te enviando. Eu vou te suprir, eu vou te sustentar, eu vou te surpreender. Eu vou entregar as coisas nas suas mãos. Eu vou entregar os inimigos nas suas mãos. Você será grande sobre a terra, Abraão. Confia, porque tu és meu escolhido sobre a terra. Ele diz assim: lê aí, irmão, para a gente acabar. Versículo 2. E te engrandecerei o seu nome. Deus não divide a glória dele com homens nenhum, mas com escolhidos. Ele faz questão de dizimar o nome dele sobre a terra. Homens que lutam para aparecer não são vistos por Deus, mas homens que Deus escolhe, Ele diz: eu engrandecerei o seu nome sobre a terra. Todos vão ouvir dizer que Deus és o Pai das multidões, porque eu escolhi você para viver isso. E Ele termina dizendo: se tu uma benção. Será que Deus pode dizer isso para você nessa noite? Nós passamos um ano difícil, foi difícil, mas Deus está dizendo: boi selvagem, é hora de conquistar. A soma desses números, na gematria hebraica, dá o número 3, que significa grande e poderosa multiplicação. É o ano que Deus vai chamar os escolhidos, vai prosperar, vai abençoar, vai multiplicar a história, o projeto, o sonho do coração deles sobre a terra. Sê tu uma bênção, diz o Senhor, aleluia. Eu vou pedir para os oficiais distribuírem, por favor, as maçãs. Enquanto eu vou dizer para você: incontáveis são, incontáveis serão as obras que Deus vai fazer esse ano na minha vida e na sua vida. Nós vamos estudar Abraão esse ano todo. Você vai conhecer Abraão de dentro para fora, de fora para dentro, porque tudo que Abraão viveu nós vamos experimentar, amém? E Deus está dizendo para nós: quem sabe não é o ano que eu vou fazer você olhar as estrelas também. Quem sabe não é o ano que eu vou dizer para você o que para você é impossível, que contar as estrelas é impossível. E Deus disse a Abraão: você consegue contar? Não, né? Mas eu estou dizendo sobre você: assim será a tua descendência. Incontáveis serão as bênçãos do Senhor sobre a vida dos seus escolhidos. Diga comigo: em nome de Jesus. Não, diga com fé: em nome de Jesus. Esse é o ano de Abraão. Diga: esse é o ano dos escolhidos de Deus sobre a terra. Diga: eu sou e eu vou viver as promessas dele. Quantos vão viver as promessas do Senhor essa noite? Aleluia! Glória a Deus!